Gente, agora olha só esse caso absurdo. Beira o inacreditável. Você, pai, mãe de uma criança com deficiência, saber que seu filho foi convidado e depois desconvidado de um passeio escolar com os colegas. A Tainara Nascimento, ela está chegando ao vivo porque esse caso aconteceu em uma escola da Serra com esse aluno que é o Kalel, né, Tainara? Você conversou com a família dele e é uma história tão absurda que eu queria entender se esses profissionais que fizeram isso com essa criança não tiveram noção, né, de que eles seriam descobertos e colocaram foto na rede social, disseram que não iam e chegaram lá e foram. Explica pra gente isso, Tainara. Bom dia para você. Bom dia, Jorge, também amigos do TN. Eles ignorando os sentimentos de uma criança de 6 anos e também de uma família inteira, né? Do pai que conversou com a gente, o Alex. E foi exatamente o seguinte, o Kalel, assim como todas as crianças da creche, ele recebeu esse bilhete comunicando, né? Como se fosse padrão, de forma padrão, sabe? Como se eles entregassem de fato para todo mundo sem escolher. Mas na sequência, depois que o Kalel já tinha pedido aos pais, né, para assinar a autorização, depois que a família ficou feliz, que ele ia participar juntamente com os outros colegas de um passeio, a escola comunicou assim, vou dizer basicamente para o pessoal de casa entender, veja bem, principalmente pai e mãe de criança que está assistindo. Olha, o Kalel não vai poder ir ao passeio, porque a professora e a cuidadora de educação especial, que já acompanha ele diariamente, não vai poder, as duas não vão. Na verdade, a escola falou que nenhuma ia. As duas não vão ao passeio. Por conta disso, já que o Kalel não pode ficar sem esse cuidado, a gente não vai poder levar o Kalel. Mesmo sendo um absurdo, a família entendeu, né? Porque mesmo assim a escola não poderia. Então não faz o passeio, já que o Kalel não pode ir, não faz o passeio. Por que as outras crianças vão e o Kalel não? Mesmo assim a família entendeu, então tá bom. Deixa o Kalel em casa e deixam as outras crianças irem ao passeio. O absurdo maior chegou quando o pai do Kalel abriu o Instagram e viu fotos das crianças no passeio e as duas profissionais também no passeio, que era no Parque da Cidade, lá na Serra. Aí a família ficou revoltada. Por quê? Porque parece que a escola não foi verdadeira, parece que a escola não quis dar a justificativa certa, correta, não é mesmo, Jorge? Então, o que a gente fez? A gente foi até a casa do Kalel, conhecer o dia a dia dele, porque a gente está falando de uma criança de 6 anos, uma criança autista, que não fala, mas sente, é claro que ele sente o amor da família. Pode falar, Jorge. Tainara, a gente está vendo a imagem do Kalel, você traz, eu sei que você fez uma reportagem, mas a gente tem uma informação seguinte, mesmo se essas profissionais, que são profissionais da escola, fossem impedidas de alguma forma, a escola deveria garantir a ida do Kalel lá. Ela deveria chamar um outro profissional ou fazer qualquer outro tipo de coisa, né? Claro. É o procedimento correto, né, Jorge? Ou como eu mesma sugeri, se não pode, não tem uma profissional, as professoras não vão, as outras crianças também não vão, marca para um outro dia, vê uma outra sugestão, mas excluir uma criança pelo fato dela ser autista ou ter qualquer outra deficiência não justifica essa atitude da escola. E o que comoveu mais os pais, o Jorge, foi a falta de clareza, a falta de transparência, porque a informação passada para os pais foi outra e eles viram pelas redes sociais uma outra situação. Para a gente contextualizar isso, vamos conferir a reportagem que tem um depoimento emocionante deste pai que passou por tudo isso, Jorge. Esse é o pequeno Kalel, com 6 anos, com autismo e síndrome de Down. Apesar de não falar, se expressa como pode e percebe tudo o que acontece à sua volta. No último dia 12, a família passou por um desconforto na creche. Teve um passeio na escola, né? Veio a comunicação do passeio para minha esposa. A minha esposa tinha colocado para ele poder ir, né? E um tempo antes do passeio, chamaram a minha esposa de novo na escola.
para colocar para ele não ir. Esse foi o comunicado enviado pela escola. O bilhete diz, abre aspas, para enriquecer nosso projeto, a música, brincadeiras e rimos que cantam, vamos realizar um passeio ao parque da cidade, onde será realizada algumas brincadeiras e um lanche, fecha aspas. Apesar do convite, a má notícia veio depois. A informação que deram para minha esposa era que a cuidadora dele não ia ir para o passeio e nem a professora de educação especial não ia estar no passeio. E se a história parasse por aqui, já seria um absurdo. Mas ficou ainda pior. Os pais abriram as redes sociais e descobriram que o passeio aconteceu e que a profissional, a professora de educação especial, foi sim ao passeio. Agora, por que o filho, por que essa criança com deficiência não pôde participar? O mais absurdo foi que eles pegaram a cuidadora dele e a professora de educação especial e foram para o passeio. Sendo que são duas pessoas que são pagas pelo Estado, ou pela Prefeitura, que nós pagamos nossos impostos, para cuidar dele, né? Para cuidar do meu pequeno. Por nota, a Prefeitura disse que após a apuração dos fatos com todos os envolvidos, a servidora efetiva, que possuía 2 vínculos empregatícios, teve o seu contrato rescindido. Já pelo veículo efetivo, ela irá responder um processo administrativo disciplinar. Para especialistas, esse tipo de rejeição causa, sim, danos à criança. Isso começa a gerar alguns efeitos negativos, como, por exemplo, isolamento social, retraimento, baixa autoestima, ansiedade social, pode gerar também dificuldades, né, no desempenho escolar. Porque ele, que é uma criança especial, síndrome de Down, T21 agora, né, autista, aspecto autista, cardiopata, ele já tem tanto problema. O último momento da creche fechar com chave de ouro, faz um negócio desse com ele. E por que ele? O pai do Kalel, do pequeno Kalel, fala o último momento para encerrar com chave de ouro, porque o Kalel tem 6 anos, até então ele está na creche, e é o último ano dele na creche, e ele até fala, né, era o sentimento de despedida dos coleguinhas de classe, porque na sequência ele vai para o ensino fundamental 1, vai mudar de escola, aí a gente sabe, né, Jorge, já tem uma criança que vai passar por toda essa mudança, já é assim mais difícil, e agora teve essa péssima despedida, porque se sente sim, como a gente viu a especialista falando, sente essa exclusão, né? Ela saindo desse meio, sendo rejeitada por algum motivo pela escola. E eu reforço que o Kalel, a gente explicou, o pai falou todas as deficiências e ele não fala, mas ele se expressa, ele tenta se expressar como pode, ele sente, percebe o que está à volta. E todo mundo deve estar querendo saber, se perguntando em relação à escola, né? Porque os pais foram lá procurar a direção, a própria secretaria municipal, e eles informaram o seguinte: a professora tem 2 cadeiras, uma cadeira ela é uma provisória chamada de DT, a outra ela é efetiva. Na cadeira que ela é provisória, ela perdeu essa cadeira no caso depois disso que aconteceu. Agora nesta função que ela ocupa como de forma fixa, foi aberto um processo administrativo em função disso. Mas os pais não querem saber só isso, né? Eles querem de fato um retorno, uma resposta plausível da escola e também da secretaria. E a secretaria disse que esta conduta não faz parte do formato de educação que elas sugerem para todas as outras escolas. E disse também que a cuidadora, porque tem uma professora de educação especial e também uma cuidadora. A cuidadora também vai passar por esse processo de penalidade, mas por enquanto, Jorge, está naquela situação em que as professoras estão sendo ouvidas, a diretora está sendo solicitada, as autoridades estão tentando entender o que de fato aconteceu. O pai do Kalel também disse que ele foi solicitado até a Assembleia Legislativa por uma comissão que cuida dessas pessoas com deficiência. E a mãe também, a madrasta, na verdade, do Kalel, está em busca também de respostas por outros órgãos que buscam essa proteção, defesa e inclusão na sociedade dessas pessoas com deficiência. Porque tão pequenininho, né, Georgia, aos 6 anos, passando por isso, não pode, né, já que a gente tanto preza por essa inclusão na sociedade. Pois é, eu acho que a resposta é muito simples, né? O que aconteceu foi o preconceito. E que parte de uma professora, gente, de uma escola. Isso é revoltante.
Um aluno recebe, fica todo animado que vai participar do passeio com os coleguinhas e depois é desconvidado, e as duas profissionais que deveriam cuidar do aluno, né, disseram que não iam e estavam lá, foram flagrados pelas redes sociais. Isso tem que ter uma punição, né, muito mais do que demissão, tem que ter outro tipo de punição. Obrigado, Tainara, pelas informações.